Boa noite, meus amigos. Que alegria, novamente juntos, reunidos, para mais este evento do Evangelho Online, promovido pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru, dando prosseguimento às exposições no Evangelho. Hoje nós recebemos o nosso amigo Nazil Canarim, e o tema de hoje é Política Divina, lição 59 do livro Vinha de Luz. Convido, então, os amigos agora, nesse momento, para elevarmos o pensamento em oração, fechando os nossos olhos, rogamos as bênçãos de Jesus neste momento, a envolver todos nós. E assim, mestre amigo, que nós possamos manter uma boa sintonia, envolvendo todos que estão conectados neste momento, juntos, irmanados, para o objetivo da noite. E que assim tenhamos condições de acessar o conhecimento, de compreendermos um pouquinho melhor os ensinamentos das lições de hoje, integralizando em nossa vida, para que assim possamos pautar a nossa conduta em face dos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho. Abençoe e envolva principalmente nosso amigo expositor da noite, o Nazil, para que tenha equilíbrio em seus pensamentos, buscando o seu conhecimento e a inspiração, podendo transmitir para todos nós os ensinamentos valiosos desta noite. Obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de reunião e de estudo nesta casa online. Assim seja. Nazil? Obrigado, uma boa noite para todos vocês e o desejo de que o nosso encontro seja, como a abertura nos solicita, bastante proveitoso. Dos textos que compõem a segunda parte daquilo que se denomina o Novo Testamento, é consenso entre os estudiosos que Lucas, o redator de um evangelho, mas também do livro dos Atos dos Apóstolos, é quem mais contribuiu para as narrativas a respeito daquele movimento que nascia a partir da morte de Jesus, ocorrida em Jerusalém. Não é um texto escrito próximo à morte de Jesus, mas em um número de anos consideravelmente distante daquele evento. O que caracteriza o Evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos, certamente pode ser apontado como as fontes que Lucas teve acesso. Alguns o vinculam a Paulo, outros a os seguidores que estavam em Jerusalém. Porque é fato que ele escreve narrando passagens que não estão presentes nos demais textos. Apresenta inúmeras narrativas que são únicas quando nós temos que reunir os ensinamentos de Jesus. Particularmente, isso se dá em relação às conhecidas parábolas. É um evangelho grande, rico, ilustrado, mas que, não diferentemente dos outros, tem um viés de natureza teológica. Ora, reportando-se a uma situação que envolvia os hebreus. Outros instantes, reportando-se a situações que dizem respeito à visão da Igreja Católica. É por isso que, na leitura que faz dos textos de Lucas, como também de Marcos, João e de Mateus, Emmanuel toma um cuidado de se afastar
desta raiz teológica para nos mostrar algo de transparente, verdadeiro, que nos leva e leva muito a refletir. A lição de hoje é aquela que nos dispensa de muitos comentários periféricos. Aqueles que conosco têm estado sabem que eu costumo buscar outras referências antes de abordar o texto em si. Mas o texto é tão grande, tão rico, que não me permite muito digressões que fujam dele. Eu só vou me permitir, com a licença de vocês, identificar a que se refere esta frase que Emmanuel usa, retirada, então, do texto escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 27. Jesus está no encontro com aqueles que o haviam acompanhado até Jerusalém e havia com eles celebrado o êxito da chegada e, ao mesmo tempo, estava preparando a separação que ocorreria em poucas horas. Ele seria, como foi, preso, levado perante as autoridades da época e depois executado com a morte na cruz. Os que o seguiam não tinham em mente que estes fatos aconteceriam na brevidade com que aconteceram. Era uma questão para eles que talvez pudesse ocorrer. Nas despedidas, ele faz questão de dizer o papel que ele gostaria fosse por eles exercitado a partir dali. Ele começa, e o capítulo traz inúmeras passagens relevantes, mas ele começa lhes dizendo o seguinte: os reis dos goíns, é como ele se reporta àqueles que exercem uma tarefa em relação aos hebreus de dominadores, são seus senhores, e aqueles que exercem sobre eles a autoridade são chamados benfeitores. Que não seja assim convosco, mas que o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, o que dirige como aquele que serve. Sim, quem é o maior? Aquele que se estende à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que se estende à mesa, mas eu, entre vós, sou como aquele que serve. Na tradução que Emmanuel usa, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Num banquete, tinham relevância os convidados, o dono da festa. Os que servem são tratados como pessoas que estão ali para cumprir uma tarefa. E Jesus, mais uma vez, essa é uma característica de Lucas, se coloca na posição dos que estão para servir, não para ser servidos. Essa é a razão pela qual Emmanuel dedica 2 textos para interpretar o mesmo versículo do Evangelho. Um é o que nós temos em frente, o outro, denominado o Grande Servidor, é o capítulo 41 do livro Segue-me, também publicado por mais de uma editora. Essa obra acabou ganhando relevância e, no primeiro momento, saiu por uma editora, depois, posteriormente, por uma outra. Tem uma sugestiva capa que nos mostra uma imagem idealizada acerca
de Jesus. O fato é que, diante de um dominador romano, diante de uma sociedade que tinha pessoas relevantes, como era o clero e aqueles que detinham poder em Jerusalém, Jesus se desloca para se colocar entre os humildes. E, ao lado dos humildes, como os mais indignos da atenção que a sociedade entende deva ser dispensada, ele convida os que o seguiam e a todos nós para que assim nos postemos. Emmanuel começa justamente deste ponto, quando nos diz que aquele que quer ser o discípulo sincero, prestem atenção no adjetivo, sincero, da Boa Nova, não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é prometido. É interessante porque, vez ou outra, surgem debates a respeito do envolvimento de visões filosófico-religiosas com a política. E no meio espírita isto já aconteceu. Nosso confrade e amigo Ailton Paiva escreveu um texto que, infelizmente, não é de muitos conhecido, em que ele aborda exatamente essa questão da participação política do espírita. E faz, nas suas colocações, ponderações que o Evangelho explicado por Emmanuel tem condições de aprofundar. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Porque Emmanuel diz, se você quer fazer algo em benefício do outro, não precisa ser um legislador, um administrador, não precisa ocupar uma relevante função pública. É evidente que, se você desempenha uma tarefa de tal espécie, o seu compromisso precisa ser maior, como, aliás, deveria ser o de todos aqueles que exercem tarefas assim. Porque diz Aristóteles, em Ética a Nicômaco, que a política é a arte de servir e não de dela se servir em proveito próprio. Mas Jesus diz àqueles que o seguem, eu estou na condição de quem veio servir. E muitos imaginam, é o título então do nosso estudo, Política Divina, que para servir a política humana é um caminho. Ela é sim, se compreendida como a tarefa de fazer o bem ao outro, de aproveitar a oportunidade de estar à frente de uma função pública para fazer daqueles que a ela acorrem, os que a buscam, um grande e correto movimento de atender, priorizar e tudo mais. Não é o que nós constatamos no mundo, infelizmente. Então, sem que se perca a oportunidade de ser útil, porque Jesus veio servir e nos demonstrar a importância do serviço, aí a questão da utilidade. Todo aquele que serve busca ser útil. E, meus amigos, o texto nos reserva 15 pontos em que é possível ser útil. Agora, quantos nós efetivamente cumprimos? Eu sei que existem N outras tantas recomendações, mas como a gente está analisando a questão da política divina, e o governador da Terra, o espírito que priorizou, dentre as suas tarefas, colocar-nos numa condição evolutiva melhor, inclusive com a sua própria presença entre nós,
disse que o importante é servir e não ser servido. Só aí nós já temos material para pensar barbaridade, porque somos criaturas que almejam estar numa ou na outra posição. Ele usa a alavanca da questão da participação política porque justamente insiste que não é preciso ter decreto, portaria, embora respeitáveis, para defender os interesses de Deus junto àqueles que caminham conosco. E, na verdade, fazer da nossa existência um testemunho desta adesão. Porque invocar a Jesus, invocar a Deus, dizer-se disposto, mas não fazer, é mais ou menos como assumir um papel que não é relevante. Recomendar que os outros façam sem demonstrar, e ele diz: Jesus não se valeu de nada. Aliás, foi se instalar na franja do Império Romano, bem distante do centro que era Roma, das cidades relevantes do Mediterrâneo, e lá, naquele lugar, apartado de todas aquelas situações que envolviam o mando, a pompa, ele demonstrou a grandeza da sua elevação, a firme disposição de nos exemplificar. Emmanuel faz uma pergunta antes de nos trazer as suas 15 entradas a respeito da política divina, do servir. Que seria das organizações que se dizem seguidoras de Jesus, se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? E nós sabemos o que isso acontece quando tal se dá. A incompreensão, a não aceitação da diversidade, às vezes a perseguição pela perseguição, bem sim, essa história. É a história de instituições que são conduzidas por espíritos que estão longe de ser evoluídos. Os interesses são egoístas. O que cada um busca é satisfazer-se e, quando muito, aqueles que estão ao seu lado. É por isso que ele esquece e diz: olha, você quer entrar no templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus? E todos nós, eu acredito, sem exceção, diríamos sim. Pois bem, começa a partir daqui 15 caminhos que nós temos que olhar e nos avaliar. Porque, a depender da resposta que dermos a cada uma dessas indicações, poderemos constatar, e aqui é necessário ser honesto consigo mesmo, que a nossa consciência é aquela que nos há de dar elementos para poder desenvolver uma jornada evolutiva efetiva ou não. Nós podemos responder: puxa, eu estou fazendo esforço, ou ainda não sair do campo das promessas. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Não é um amar condicional, é um amar de dedicar-se e entender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, não um dispensador de favores. O entendimento sobre isso nos faz ter uma visão sobre Deus, ainda distante de ser completa, nos falta o sentido, como os espíritos explicam, mas já permite ter postura
diferente. O segundo é tão importante quanto o primeiro caminho. Ama o próximo como a ti mesmo. Nós sabemos da dificuldade que é amar o próximo. E não precisa ser aquele próximo que nós nem queremos ter tão próximo, mas aqueles que estão conosco, às vezes na mesma casa, convivendo no mesmo ambiente. Nós temos críticas. Amor, bom, amor é uma questão mais complicada de se afirmar, possuir. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. O princípio inteligente precisa sobreviver num mundo que lhe é completamente adverso. É só olharmos a cria de qualquer animal e veremos como ela vai ter que enfrentar dificuldades para poder sobreviver. Faz com que se centre, então, em preocupar-se consigo. Mas o egoísmo é característico da animalidade primitiva e é o maior obstáculo para que avancemos. Portanto, a gente precisa parar e pensar. Quer avançar? O quarto desafio: faze o bem aos que te fazem mal. Ah, Nazil, aqui não dá. Claro que não. A nossa condição evolutiva não permite pensar em fazer o bem a quem achamos que nos faz mal. Agora, o que entendemos por bem e mal? O Espiritismo nos mostra claramente a gênese, o que se caracteriza por mal. É a ausência do conhecimento. Volta 2, 3 casas. Se nós já entendemos, sabemos que os que agem no mal ainda não detêm conhecimento. Mas se nós que já temos informações insistimos em agir como se não as tivéssemos, fica difícil justificar. Estamos com Jesus ou contra ele? Porque não tem muito como ser diferente. Ou se soma, ou não se acresce nada. E é uma encarnação que a gente joga fora, tendo recursos para não fazê-lo. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Bom, primeiro que caluniar eu nem aceito, eu já volto para tirar satisfação. Mas a calúnia é uma inverdade. Alguém nos está acusando de algo que nós sabemos não fizemos. A partir daí, se a consciência é tranquila, vou me ocupar do quê? Eu não fiz. Eu não tenho por que voltar. Então, eu tenho que efetivamente orar por aqueles que me perseguem, por aqueles que se mostram contrários. Eles não sabem quem eu sou. E os meus exemplos precisam falar mais do que minhas palavras. Se os meus exemplos não falam, bem, talvez aquilo que eles afirmem reafirme o estágio em que eu me encontro. Então é importante pensar. Vejam vocês que ele vai voltando a tudo aquilo que Jesus não cessou de falar. Ora pela paz daqueles que te ferem, porque quem me fere não vive em paz. Aquele que me agride está doente, está enfermo. Todos os grandes espíritos que estiveram na Terra, sempre quando agredidos, demonstraram a compreensão para com os agressores, porque entendiam que eram pessoas completamente perturbadas. E nos ambientes onde a perturbação está presente, nós precisamos semear a paz. Não mais combustível, né? Não se apaga fogo ateando, jogando sobre o fogo combustível. Então, é necessário orar para que essas pessoas que eventualmente possam nos ferir consigam encontrar a paz. Só ela vai permitir-lhes avaliar melhor. Bendize
os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. E, nesse ponto, Emmanuel nos dá, assim, um crédito fenomenal. E eu confesso para vocês, é muito difícil me imaginar longe do passado ao qual eu volto, que é um passado que não é superior. Porque superior, evolutivamente, não me considero. Então, é um crédito. É como se a gente pudesse mesmo olhar para nós e, puxa, eu avancei. E eu vejo as casas precedentes, sem falar das futuras da nossa leitura, que mostram que ainda não consegui amar como eu preciso amar, deixar de ser egoísta, fazer o bem a quem me fez o mal, não me irritar com quem me contrarie. E isso revela, então, de que aquela situação em que eu me encontro. Eu não posso me imaginar um espírito evoluído não tendo, por exemplo, posturas que revelem essa evolução. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Percebam vocês que não se trata de dar o que nos sobra. Não se trata de dar o que não nos é útil. Não se trata de dar aquilo que nós não queremos mais, mas de repartir. Repartir. Salvo equívoco, significa dividir, repartir. Com quem? Com quem não tem. Porque temos, mas repartimos. Olha, tenho percorrido uma série de casas, visitado outras cidades, e é frequente ouvir dos administradores daquelas casas espíritas a dificuldade que eles encontram em montar cestas básicas para poder atender os assistidos. E por quê? Porque o espírita não leva. Mas, caramba, Emmanuel nos pede para repartir. E a gente não contribui com 1 quilo de alimento não perecível. Acha que isso é um desaforo? Imagina, ter que levar no centro. Eu ter que dar lá para alguém? Não. Eu luto com dificuldade. Todos os espíritos que estamos na Terra, pela nossa condição evolutiva, lutamos com dificuldade, sim. Mas elas não são um sarro de Deus sobre nós. São a nossa condição pessoal. Há os que são vítimas dessa vida que todos nós podemos usufruir, com conforto, com regalias. Não tem. Então se humilham para pedir ajuda. Mas e os que se dizem seguidores de Jesus repartem? O desafio que vem agora é o desafio de encarnações. Porque nós temos que fazer brilhar a nossa luz de forma a dissipar as trevas. Que trevas? As que nos encontramos envolvidos. Porque quem não faz nada do que está acima e nem se esforça por fazer, está em treva. Não tem luminosidade para externar nada. Se a luz não brilha, não tem como caminhar. Permanece estacionário. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. E o triste é descobrir que nós provocamos as tempestades. Se eu provoco, como é que eu vou conseguir acalmar alguma coisa? É bem verdade que às vezes são tempestades em copos de água, como minha avó fazia sempre questão de ensinar. Não faça tempestade em copo d'água. Você não tem problema nenhum para criar toda essa situação. E você tinha que parar e analisar e descobrir que não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Vejam vocês como não é fácil dizer, nossa, eu estou com Jesus.
eu sou um servidor sincero. Não, nós não somos. Nós ainda somos espíritos centrados em nós mesmos, porque os desafios são grandes. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Oh, nós somos os desalentados. Nossa, eu não sei o que está acontecendo, nada me dá certo. Como nada te dá certo? Você não tem um emprego? Ah, mas não é o que eu quero. Você não... Ah, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. É dizer, de que jeito manter viva a chama da esperança com quem só vive olhando para trás? Já pensou o gesto de levantar um caído, que é o que vem em seguida? E nós não conseguimos praticá-la porque também estamos caídos. Nós não estamos de pé como precisaríamos estar. Estamos caídos. Os passos que ele nos apresenta são desafios que nós temos que superar. Nazil, mas dá para superar? Olha, ser sincero, se a gente conseguir sair daqui com um equacionado, só faltarão 14 desta lição. Porque são as lições de Jesus que chegam. Ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Agora, é só ser muleta mesmo. Porque se eu não consigo levantar alguém, eu tenho que me escorar nele e caminharmos juntos. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem críticas de condenação. Ensinemos a doutrina, pelos nossos exemplos, nas exposições que fizemos, falando de espiritismo, porque espiritismo é o cuidado espiritual para que a mensagem de Jesus não se perca, como se perdeu. Jesus é mais valorizado por eventos que se atribuem o nome de milagres do que pelos ensinos que trouxe. É mais reverenciado por uma condição da qual nunca invocou para si próprio, do que por aquilo que veio testemunhar. Ele não veio ser servido, veio servir. É um exemplo vivo de um espírito já em avançado estágio evolutivo, que se volta para aqueles que estão dando os primeiros passos e lhes convida, venham comigo, participem comigo. E nós imaginamos que ele vem nos buscar, nos resolver os problemas. Às vezes a nossa prece é justamente essa. Olha, Jesus, faça isso, faça aquilo, faça colar. E você faz o quê, cara? Se nós temos todos esses pontos para cumprir, acha que dá tempo de pedir que ele faça por mim? O quê? O que é tarefa minha? Eu não posso pedir, não é digno. Você vai resolver por mim. Ama, compreende e perdoa sempre. É o último desafio. Ama, compreende e perdoa sempre. Confesso para vocês que só esse justificava uma conversa de 30 minutos entre nós. Os demais, cada um mais 30. Como eu sei que a lição precisa ser tratada na noite, eu procurei ser sintético, colocando um ponto ou outro e convidando a gente a refletir. Agora, sejamos honestos. Quantos dos 15 caminhos, passos, nós efetivamente temos dado? Nazil, eu acho que, como você, nenhum. Legal. Estamos todos juntos. Então, não podemos dizer que somos seguidores de Jesus. Somos admiradores. Admiradores. O seguidor precisa de um pouco mais. De um pouco mais. O seguidor é aquele que efetivamente concretiza as lições que ele nos trouxe. Se você tiver o cuidado, e eu tive,
por isso é que eu estou te convidando para fazer a mesma coisa, você identificará em cada uma dessas 15 frases ensinos dados por Jesus, distribuídos ao longo dos textos escritos próximo à data da sua morte, depois modificados aqui e acolá, e ora resgatados pelo Espiritismo. Porque a presença de Jesus na Terra tem para nós, espíritas, uma característica muito clara. Ele veio nos demonstrar que é possível segui-lo, mas que isso demanda um esforço de cada um de nós. E não é um esforço limitado ao manuseio de palavras. Não é um esforço limitado a propósitos. É um esforço de concretizações. Busquemos os 15 pontos e escolhamos um para tentar, na presente semana, colocar em prática. Um só. Eu fiz uma opção. Eu vou revelar para que vocês, de repente, não queiram me imitar. Eu vou seguir esse do Nazil. Para mim é o mais difícil. Então, eu botei como desafio da minha semana para fazer desse momento em que nós trocamos as nossas vibrações, em que buscamos o conhecimento, um momento que seja efetivo. Porque a gente não pode converter a participação numa atividade espírita como converte a participação numa atividade religiosa, de simples presença. Não, eu estou lá, eu vou toda semana, eu participo, tá, mas muda? Não. Então, olha, de boa, nem precisa ir. Ah, mas eu estou ouvindo. Ah, ouvindo nós já sabemos, decore e salteado. Decore e salteado. Isso a gente sabe. Há quantos séculos nós ouvimos essa mensagem? 20. 20. É pouco tempo? Para o espírito é quase nada. Mas que é forte, porque não é apenas um conjunto de palavras, é uma vida. Eu não vim para ser o que é servido, mas para servir. Para fazer isto, só depende, como diz Emmanuel, de vontade. E é aqui que a gente tem que parar e pensar. Nós temos que edificar o reino que muitos imaginam estar em nós. Não está em lugar algum, é em nós. O reino. Mais uma vez, a gente volta à questão do reino. Não é um lugar, é uma condição. Pensemos. E escolhamos um dos 15, ok? Tarefa da semana. Diz que todo professor nunca termina uma conversa sem deixar tarefa. Acho que peguei esse hábito pelos 40 anos de magistério. Agora é uma tarefa que eu me imponho, tá? Não pensa que eu gosto de distribuir tarefas para os outros, não, eu também as faço. Escolhi uma delas. E gostaria de, na semana que vem, não vou estar com vocês, mas vou estar fazendo, nesse mesmo horário, um pouco depois, o Evangelho em casa. E eu gostaria de olhar para os 7 dias e ver, puxa, Nazil, você conseguiu, ao menos nos últimos 7 dias, ter feito algo. Nem pense que eu escolhi o mais difícil, tá legal? Eu peguei o mais facilzinho deles e vou tentar, para valer, cumprir isso. Cumprir isso. Vamos, então, juntar os nossos pensamentos agora, encerrando o nosso encontro, e vibrar. É curioso, né? Porque esse instante é um instante que a gente pode, reunidos, trabalhar com a espiritualidade. Pelo quê? Pelo nosso próprio bem. E eu gostaria de, com vocês, considerando o quadro que o nosso planeta enfrenta, de vibrar pelos dirigentes das nações. Só por eles. Todos os dias temos notícias de equívocos praticados por dirigentes das nações. Talvez eles não conheçam o que nós já temos de informação recebida.
É por isso que entendem que dá para mandar matar, dá para mandar tirar, dá para mandar fazer, dá para destruir, etc. Não entendem. Ah, se soubessem o grau de responsabilidade que sobre os ombros do que administra pesa. Vibremos por eles. Dirigem países, dirigem províncias, dirigem cidades, dirigem repartições, todas que deveriam conduzir à paz, jamais à guerra. Que equívoco! Nesse instante, pensando nesses homens e mulheres, espíritos reencarnados, que talvez, como nós, tenham vindo para a reencarnação com propósitos fantásticos, têm metido pés pelas mãos e disseminado a guerra, a fome, a destruição. Nossa, como é duro ter um encargo e dele não saber bem desincumbir-se. Vibremos por eles. Nada de ódio, de ressentimento, de crítica, talvez fizéssemos pior. Mas é importante vibrar, porque amparo não lhes falta, como a nós também não, basta a gente querer. Que eles sejam efetivamente pessoas compromissadas em servir, porque o maior dos que aqui esteve trouxe por tarefa esta. Uma boa noite para vocês, uma excelente semana e não deixa de escolher um dos 15, tá bom? Acho que vai nos ajudar a orientar.